Queridos, hoje nós iremos tratar de um tema sobre posicionamento nas crises. E eu quero que você fique atento, porque se você não estiver vivendo uma crise, você vai começar a viver uma hoje. Porque nós vamos perceber que a crise, ela é uma oportunidade que é nos dada. A crise, na verdade, ela é uma oportunidade para crescimento, ela é uma oportunidade para fortalecimento, ela é uma oportunidade para maturidade, ela é uma oportunidade para a gente superar níveis espirituais. Então, quando falamos de crises, nós precisamos entender o que ela é e como ela se dá e por que ela se dá. Eu estava com uma passagem sobre Isaac na minha mente, quando ele começou a cavar os poços e ter contenda com os filisteus. Pensando sobre isso, eu fui caminhar ontem à noite, caminhando, ouvindo uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, alguém que eu gosto muito de ouvir. Eu gosto de escutar alguns pregadores conservadores. Comecei a meditar naquilo que ele ministrava. Uma ministração de 3 anos atrás. E junto com o que ele ministrou, Deus ministrou umas coisas no meu coração. E eu quero passar isso para vocês nessa noite. Ministrar a você este tema que é tão relevante. Pode abaixar um pouco aqui, Leandro? Os irmãos estão vendo que nós estamos lutando para organizar, deixar a igreja no melhor e colocamos o retorno, temos algum problema de microfonia agora, porque na verdade essa caixa, ela tem que vir para frente. Aquela lá até que ela está numa posição legal, mas enquanto essa caixa estiver aqui atrás, ela vai dar reverberação. Então um som bate lá, bate aqui e começa a dar microfonia. Então nosso próximo passo é chegar a caixa para frente, os retornos tem que ficar atrás da caixa. Então tudo isso nós estamos acertando. Dizer para vocês que essa semana teve uma eleição secreta na igreja do jovem mais bonito. E escolheram o Cauã. Olha. Então estou dizendo que eu já vou gerar uma crise que vai começar a inveja. Vai começar a inveja agora. Então Cauã, se prepare para perseguição, né? Vai ficar mais bonito no final de semana, se tornando uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então, agora ainda está aparecendo com Gabriel Guedes ainda, né? O nosso Gabriel Guedes da igreja. Posicionamento nas crises. Vamos para Gênesis, capítulo de número 26, e nós vamos ler Bíblia nessa noite, na NVI. E nós vamos ler do versículo 1 ao 33. Nós nunca lemos, ou fizemos uma leitura tão extensa nessa noite. Mas você não vai perder nada em ouvir essa palavra. Você não vai perder nada em prestar atenção. Você vai sair daqui, garanto para você, muito, mas muito edificado pela palavra de Deus. Muito fortalecido, com muito aprendizado para a tua vida. Muito aprendizado. Vamos ler Gênesis capítulo 26, a partir de versículo 1. Primeiro o texto começa com a crise. Olha lá. Houve fome naquela terra. Lembrando que eu já ministrei uma mensagem aqui, Supere as Suas Crises, falando sobre Ruth e o seu marido, que foi para Moabe. Seria um texto ótimo para aplicar nessa noite, mas o Espírito Santo me levou para essa passagem. Então o texto começa dizendo que houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, repita comigo, não desça ao Egito. Irmãos, preste bem atenção que o Egito na Bíblia, ele sempre vai representar os recursos deste mundo. O Egito sempre na Bíblia vai representar a nossa natureza humana
tentando buscar socorro nas coisas deste mundo. Então, Deus disse, não desça ao Egito. Daqui a pouco nós vamos pensar sobre isso. Procure-se estabelecer-se na terra, repita comigo, que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou, repita comigo, assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, preste bem atenção nisso, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar, repita comigo, podem matar-me por causa de Rebeca. Então, Isaque, ele faz um acordo com Rebeca. Ele diz, olha, quando perguntarem a você se eu sou seu marido, minta. Diga que eu sou seu irmão para preservar a minha vida, para eu ficar vivo. Versículo de número 8. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando para o alto, do alto de uma janela, quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse, na verdade, ela é a tua mulher. Dá uma olhada, o rei observou, o rei teve que observar, porque ó, então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse, na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que era tua irmã? Isaque respondeu, porque eu pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Irmãos, hoje se não tiver crise aqui, eu vou gerar. Talvez você entrou na igreja para resolver uma crise, ou entrou sem crise e vai sair com crise. Sinto muito te dizer isso. Mas hoje eu vou mexer em algumas coisas aqui, pelo Espírito de Deus. Então eu quero que você fique atento, porque vai engrossar o caldo. Disse Abimeleque, tens ideia do que nos fizeste? Qualquer, repita comigo, qualquer homem. Vamos falar isso de novo? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. Pode abaixar mais um pouco esse aqui também. E Abimeleque advertiu todo o povo, quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1. Porque, repita comigo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus, repita comigo, o invejavam. Eu não estou mandando você repetir para te cansar, mas só para você gravar alguns trechos importantes dessa passagem bíblica. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, repita comigo, por isso Isaque
mudou-se de lá. Acampou no vale de Gera e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços, repita comigo, reabriu os poços cavados no tempo do seu pai. Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram, repita comigo, outro poço. Mas repita comigo, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna, 22. Isaac mudou-se, repita comigo, Isaac mudou-se dali. E cavou outro poço. Agora presta bem atenção. E ninguém discutiu por causa dele. Repita comigo, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Presta bem atenção. A Bíblia diz que esse homem era muito rico. Ele já tinha demais. O próprio rei disse: vai embora que você já é um homem riquíssimo. Mas volta o versículo 22. Isaac, ele vai considerar-se uma pessoa próspera quando vem a paz. Presta muita atenção nisso. Olha lá, dê-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço. E porque ninguém discutiu, porque não houve discussão, não houve briga, houve paz, ele disse: abriu o Senhor espaço e prosperaremos na terra. Guarde isso, 23. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu neste lugar um altar, repita comigo, Isaac construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento. E os seus servos cavaram outro poço. 26. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante dos seus exércitos. Isaac lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Crise não é nada mais e nada menos, em sua etimologia, em um problema que precisa ser resolvido. O que é a crise? A crise é uma situação matemática que se apresenta diante de você. A crise é uma situação que se apresenta em que você tem que fazer algo. Não tem jeito de você ficar inerte. Então repita comigo: a crise é um problema que eu preciso resolver.
Isso é uma crise. A crise vai forçar a pessoa a tomar uma atitude, ou atitudes. E são essas atitudes que precisamos aprender como organizar elas para nos posicionar de forma correta diante de uma crise. Crises todos nós teremos. Porém, o que fazer para triunfar em meio às crises? Quais atitudes, passos devemos dar para resolver elas? Crise é um tempo de oportunidade e escolhas. Isaac está vivendo uma forte crise. Verso 1 disse: veio uma fome sobre aquela terra. Primeira coisa que nós precisamos aprender está do verso 1 ao 6. Primeiro ponto que eu quero destacar, coloque na tela. Na crise, ouça sempre a orientação de Deus. Verso 1 ao 6, coloque por favor. Olha lá. Houve naquela fome terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras. Só aí por enquanto. Mas eu quero que você aprenda uma coisa. Na crise seremos forçados a tomar decisões. Não tem quem não seja forçado a tomar decisão numa crise. Toda vez que surgir uma crise, você vai pensar: eu preciso fazer algo. Eu preciso resolver isso. Então, nas crises, você será forçado a fazer uma escolha e tomar uma decisão. Agora, irmãos, pense bem comigo. Grande parte das decisões tomadas nas crises, elas pouco se preocupam com a vida espiritual e moral. Elas sempre serão focadas nas necessidades materiais. Aprenda isso. A Bíblia diz que quando os pastores de Ló discutiram com os pastores de Abraão, Abraão decidiu ficar no deserto, mas Ló olhou para Sodoma e Gomorra e viu que toda aquela campina era boa para o seu gado, para os seus pastores, e ele toma uma decisão baseada em finanças. Ele toma uma decisão baseada em provisão financeira, mas ele não pensa nem um pouco no que sofreria sua família com a influência moral daquele lugar. Hoje, nós precisamos pensar muito sobre isso, porque todos nós queremos os nossos filhos formados e achamos que a faculdade é algo que vai trazer para eles um futuro estável, e nós não estamos errados, mas será que eles estão prontos para passar por uma faculdade e serem instruídos, tomando toda a posse dessa ideologia que vemos hoje? E como os jovens têm saído da faculdade com a mente toda conturbada, não acreditando mais em Deus e nos valores da palavra. Então, uma das coisas que nós precisamos prestar atenção é que o Egito sempre era um lugar de provisão. O Egito sempre era um lugar onde tinha de tudo. O Egito simbolizava aquele lugar onde não faltava nada. E Deus vai falar para Isaac: Isaac, não tome decisão nesse momento baseada em finanças. Não tome decisão baseada nesse momento só no financeiro. Olha para o espiritual. Se Deus falou isso com Isaac, prevendo que ele corria risco, Isaac, que tinha promessa, um homem que orou mais de 20 anos para que Rebeca tivesse um filho, um cara de Deus, um cara que na família de Deus, e Deus disse: não desça o Egito, porque no Egito tem provisão, mas lá tem muita distração, muito perigo espiritual, muita coisa que pode afastar você de mim
e da promessa. Então não desça ao Egito, fica nesse lugar. Mas que lugar? O lugar onde não tinha água, o lugar onde não tinha chuva, o lugar onde tinha seca e fome. Deus vai dizer para o teu servo: não vá para o Egito. Irmãos, muitas das vezes começa assim: pastor, e você não tem o que fazer. Eu estou com contas em casa e apareceu um emprego de 2 às 10. Eu sei que vai me tirar do culto ou do ministério, mas é por um tempo. É por um momento. E você vê que quando aquela pessoa toma a atitude de trocar o culto, de inverter os valores da palavra e abraça o secular em primeiro lugar, você vai ver que isso na frente custa a família, custa a vida espiritual da pessoa, custa princípios. A pessoa vai sofrer coisas que jamais deveria sofrer, se pensasse sempre em primeiro lugar nas consequências espirituais. Vou para tal lugar, mas o que isso me beneficia espiritualmente? Se não me beneficia, é melhor ficar parado aguardando por Deus. Mas tem gente que não pensa 2 vezes. Tem uma crise, se aparece uma oportunidade de trabalhar em um emprego que vai tirá-lo da presença de Deus ou da igreja, que vai afastá-lo da possibilidade de congregar. Então Deus está falando para Isaac: Isaac, esse não é o momento de você olhar para a circunstância com os olhares financeiros. Olhar para as circunstâncias com um olhar de: esse lugar é melhor porque tem provisão, porque tem dinheiro, porque tem trabalho, porque tem comida. Não olhe dessa forma. Não veja assim. Porque na crise sempre vemos estar diante de uma decisão. E o que vem na nossa mente? Enfrento ou fujo? Sempre o que vem na nossa mente numa crise é isso: enfrento ou fujo? Fico ou vou para onde é melhor? Resisto ou corro da situação? Isso sempre passará na nossa mente em uma crise. Continuo casado ou me separo? Continuo firme ou vou para longe? Observe uma ordem de Deus, que na maioria das vezes nossas decisões em meio às crises vão em sentido ao contrário. Verso 2: não desça ao Egito. Egito era lugar que não faltava provisão, porém lá havia muitos riscos à vida espiritual. Grande parte das pessoas sempre irá tomar a decisão pela provisão que levará ao fim da crise material. Poucos irão se preocupar ou colocar na balança a crise espiritual. Foi o que aconteceu com Ló. O emprego que me tira de uma crise pode ser o mesmo emprego que me tira dos cultos e atividades da igreja. O Egito era um lugar de provisões, porém de extremos perigos à vida espiritual. Isso é Deus falando para Isaac. Sempre você vai ouvir um crente dizer: é por um tempo, é para resolver um problema. Decisões em crise sempre devem anular quaisquer possibilidade que nos afastem de Deus e da igreja. Eu vou repetir isso. Diante de uma crise, anule de vez quando a possibilidade é te tirar dos cultos, te tirar do ministério e te tirar de servir o reino de Deus. Numa crise, já descarta essa porta. Não é Deus que abre. Agora, para mim é muito difícil. Se alguém chegar e falar que está passando necessidade, que as suas contas estão atrasadas, não cabe a mim dizer a ele: não faça isso. Às vezes eu sei que não deve ser feito, mas quantos eu vi fazerem isso? Tem pessoas, irmãos, que vivem em torno do trabalho, vivem para o trabalho, para o emprego. Se a empresa manda mudar de lugar, não interessa, igreja, família, ele vai, porque a visão dele é que o que faz com que ele não tenha crise é as finanças, é o dinheiro. E com isso ele não visa a vida espiritual. E se tem uma coisa que Deus se preocupa, e que Ele sempre vai olhar em mim e você, é o que nos prejudica espiritualmente ou não. E geralmente quando surge uma crise,
Vai surgir oportunidades no Egito, oportunidades no mundo. Mas o que precisamos aprender sempre é que numa crise eu não tomo decisão que sacrifica o meu relacionamento com Deus e com a igreja. Isso deve ser descartado de cara. A possibilidade de me afastar do Senhor, eu devo simplesmente ignorar qualquer porta dessa que se abrir em uma crise. Isaac ia para o Egito e Deus disse: não desça ao Egito. Segunda coisa, coloca na tela. Na crise, precisamos tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los nas promessas de Deus. Deus disse: não desça ao Egito. Fica nessa terra, eu vou te abençoar. Sabe, irmão, se tem uma coisa que você precisa aprender na crise é ouvir Deus. É ter direção de Deus. É buscar a direção de Deus. É por isso que muitos de nós vivemos crises consecutivas, persistentes e consistentes na nossa vida, porque no momento da crise descemos ao Egito e não buscamos em Deus ou nas promessas de Deus. Hoje nós ouvimos aqui no último louvor: olha, você veio para adorar o Rei dos Reis, você está diante dos Reis, não seja indiferente, entregue a sua adoração. Mas por que você vê a igreja tendo que ser chamada para isso, sendo que seria espontâneo, isso deveria ser espontâneo? É porque este mundo, de alguma forma, ainda está nos abalando. Então, nas crises, eu não devo olhar para as circunstâncias. Eu devo focar no que Deus está falando, nas promessas de Deus, naquilo que a Bíblia diz, naquilo que a Bíblia promete. Quais são as promessas de Deus para o tempo de crise? Não te abandonarei, não te deixarei. Davi disse: fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Se a Bíblia diz que eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas me serão acrescentadas, então eu devo me agarrar a essa promessa, que nada justifica eu abandonar o reino para ir para o Egito. Se agarre às promessas de Deus. Se firme nas promessas. Há um louvor da harpa que disse: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Firme nas promessas de Jesus. Então nós precisamos prestar atenção nas crises, no que Deus nos prometeu. Porque não importa o tamanho da crise, nós sabemos o tamanho do nosso Deus. Quem é Ele? Então nas crises eu preciso sempre prestar atenção, porque eu serei tentado a fugir, a correr, a ir para o Egito. Porém, eu preciso obedecer a Deus e não tomar decisões nunca, mas nunca. Tempos atrás, uma firma de venda de peças de carro queria se instalar em Pirassununga, não conseguiu. Conseguiu um ponto em Leme, mas souberam que o Jobson é o maior vendedor que tem no Malaquias, maior vendedor que existe lá. E foi feita uma proposta a ele. O cara disse: eu não quero saber o seu salário. Peça quanto você quiser, que eu quero que você venha para cá para trabalhar comigo. E aí o Jobson disse o seguinte: passou 6 horas eu saio do meu serviço, eu chego em casa, troco de roupa, estou na igreja, mas se eu for para Leme, até sair de lá, viajar, chegar em casa, tomar um banho, ir para o culto, veja, em nenhum momento ele quis estudar nem a promessa do dinheiro. Ele não quis nem saber quanto que é o salário. Ele diz: o que eu ganho já me é suficiente e dá para me servir a Deus. E aquilo me assustou, porque eu confesso para vocês, talvez eu não faria isso. Grande parte de nós, irmãos, nas crises, mudamos. Saiu uma proposta,
Esses dias eu e Cleito, nós temos um amigo que mora em Porto e ele saiu uma proposta, não lembro, na Inglaterra, na Alemanha, e disse para o Cleito, eu vou para lá, porque eu vou tentar a vida lá, e foi, e de repente voltou porque não deu certo. Então, a gente percebe que diante das crises, quem não tem vontade de mudar do Brasil se o Lula ganhar? Você acha que eu não estou pensando nisso? Mas não posso deixar vocês aqui. Olha que situação que vocês me colocaram. Por mim, embora, conheço tanto missionário por aí, tem tanto lugar do mundo hoje para mim. Antigamente eu não tinha, hoje eu tenho. Tanto lugar para mim ir embora. Vocês acham que não dá vontade de fugir do Brasil se o Lula ganhar? Dá, mas vou ficar. Nome de Jesus. Embora acredito que ele não vai conseguir. Mas se conseguir, vamos estar aqui. Vamos estar pregando, vamos estar louvando, adorando, com perseguição, sem perseguição. A igreja é do Senhor e o Senhor está com ela. Então não temeremos o mal. Faremos de tudo para isso não acontecer. Mas continuamos acreditando em nosso Deus. Então, se tem um erro nas crises, é ficar olhando para as circunstâncias. Como vou resolver isso? De onde vai vir o recurso? De onde vai vir a solução? Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Repita comigo, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então Deus disse, fica aqui que eu vou te abençoar aqui. Mas numa crise, irmãos, numa crise, a decisão às vezes tem que ser rápida, porque a crise está ali, a gente fica, o que eu faço agora? Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu preciso ouvir Deus. Sem Deus falar, eu não posso me mexer do meu lugar. Se Ele mandar andar, eu ando. Se Ele mandar eu ficar, eu fico. Mas numa crise, ouça primeiramente o que Deus fala. Agora, descarte, por favor. Descarte. Eu estou te ensinando isso hoje no altar. Mas se amanhã você vir em mim pessoalmente e me falar isso, eu não vou interferir. Eu estou ensinando para todos. Não tome nenhuma decisão que te afaste de Deus, que te afaste da igreja, por suprimento, porque não precisa disso. Deus, Ele não abriria a porta, só se for para testar a tua fé e mostrar como você está. Ou se Ele quiser limpar a igreja dele, Ele está usando isso para te afastar da comunhão. Porém, Deus não abre porta que te afasta dele. Ele não trabalha, pelo contrário, quanto mais você serve a Deus, mais tempo Ele te dá para Ele, mais tempo e mais condições. Quanto mais fiel a Ele, menos você trabalha e mais você ganha e mais você o serve. Salmo 127 diz isso, versículo de número 2. Olhe lá, por favor. Salmo 127, versículo 2. Vamos ler o versículo 1. Olha o que está escrito. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Agora olha, irmãos, veja o versículo 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Repita comigo, o Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Um dia eu disse para um amigo meu, rapaz, eu estou precisando de uma resposta de Deus, estou precisando que Deus cuide de uma área da minha vida, estou indo para casa. Ele disse, vai orar? Eu disse, não, vou dormir. Como assim, rapaz? Está escrito, aos seus amados Ele concede ao sono. Claro que eu brinquei com ele. Mas veja que a Bíblia diz que enquanto você serve a Deus, o ama e se dedica a Ele, enquanto você dorme, Deus prepara tudo para você. Deus cuida de tudo para você. Então, numa crise, segure-se às promessas de Deus. Agarre, não era fácil, havia fome na terra, não tinha água. O versículo 6 diz, obedeça a Deus. Agora, irmão, é muito importante. Versículo 6, coloca na tela. Olha o que o texto diz. Versículo 6. Repita comigo. Assim, Isaac ficou em Gerar. Aqui tem uma coisa importante.
É normal eu e você, numa crise, racionalizar. Aqui está o erro nosso. Racionalizar a crise. Mas não tem água. Mas não tem de onde vir, não tem chuva. Como é que eu vou ficar aqui? O que eu vou fazer aqui? Deus, o Senhor está mandando ficar aqui, mas cadê a água? Onde está a água? Então, se tem uma coisa que a gente faz muito na crise, é ficar usando a mente. E ficar racionalizando. Como é que eu vou resolver isso? Como é que vai acontecer? De onde vai vir? Como vai se dar isso? De que forma isso será resolvido? A gente fica racionalizando. Na crise eu devo crer nas promessas de Deus e não ficar racionalizando, não ficar questionando, não deixar que a minha mente, ela se descontrole e os pensamentos se acelerem e tirem o meu sono e façam o meu coração palpitar. Não. Então eu não posso racionalizar na crise. Eu preciso crer e ter fé na promessa de Deus. Então, na crise, obedeça aquilo que Deus fala, sem questionar, sem racionalizar. Como isso vai acontecer? Com quem que Isaac aprendeu isso? Com Abraão. Deus chegou e falou, você vai ter um filho. E ele já tinha passado da idade, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Então, creia em Deus, obedeça a Ele, não fique tentando racionalizar como é que isso vai resolver. Às vezes eu falo algumas coisas para a Fernanda, e ela me pergunta como, eu falo para ela, eu não me preocupo como. Mas os recursos, eu disse, nunca me preocupo com os recursos. Irmãos, nós começamos essa igreja aqui, ela arrecadava R$400 por mês. Isso há 10 anos atrás. 8 pessoas. E já enviamos um casal para um treinamento que possivelmente está indo agora para assumir uma igreja num povoado de 300 pessoas onde não há igreja evangélica. E gastamos 18.600 com o treinamento deles. E eu ouvi pessoas falarem para mim, isso aí não vai para frente, isso não vai se desenvolver. Isso não vai a lugar algum. Não fique racionalizando como é que Deus agirá. Se Ele prometeu, Ele fará, Ele vai cumprir. É essa convicção que você tem que ter. Ponha isso em mente, não deixe que a dúvida entre, não deixe que o questionamento entre. E uma outra coisa, deixa eu ver aqui. Está mais na frente. Agora aqui, irmãos. Aqui o bicho vai pegar. Três. Agora eu vou gerar uma crise. Se não tinha, ela vai acontecer agora. Nas crises você precisa investir nos relacionamentos familiares, ao invés de usar da mentira para se proteger. Versos 7 a 11, vamos colocar na tela. Tem gente que quando eu falo alguma realidade do nosso português popular, quando eu uso palavras aqui, vamos dizer que não parece casual para uma igreja, né? Termos que não parecem adequados para se falar no altar. Eu quero te mostrar uma coisa quando você vai ler a Bíblia, porque você tem que prestar atenção na Bíblia. Estamos falando de um homem de Deus, de Isaac. E olha o que esse cara está propondo à sua esposa. Olha só o que acontece na vida de um homem de Deus. E que a Bíblia não omite, não esconde. Quando os homens do lugar lhe perguntarem sobre sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou os homens deste lugar, podem me matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. 8. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo que essa mentira estava lá, a mulher correndo risco.
Certo dia, Abimeleque, o rei dos filisteus, estava olhando do alto. Irmãos, presta atenção. Nunca uma mentira deixará de ser descoberta. Mas nunca. Ponha isso na sua cabeça. Não se preocupe, porque toda mentira um dia Deus fará ela ser revelada. Isso você pode gravar hoje. Se você tem algo na sua vida que é uma mentira, trate de resolvê-la logo, porque um dia ela será revelada e você não vai ter para onde correr. Mentira não fica oculto de jeito nenhum. Olha lá, o rei estava olhando da janela. Aí foi para a janela, deu uma coisa nele, vou lá na janela. Aí lá do alto, quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher, ao rei. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade ela é tua mulher. Por que me dissestes que ela era tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que fizeste? Eu vou traduzir isso para vocês, porque você talvez não está entendendo. O que Isaac chegou na Rebeca e disse: Rebeca, é o seguinte, tem amor da minha pessoa como teu marido? Sai com quem quiser sair com você, vira uma garota de programa. Você, quando entrar aqui dentro de casa, nós tem relacionamento tranquilo, mas aí fora quem quiser deitar com você, deita com ele, porque com isso você me mantém vivo. Então, não se preocupe de sair com quem você quiser sair. Você consegue imaginar isso? É a Bíblia que está dizendo que o cara propôs a mulher dele se tornar uma mulher de programa para ele ficar vivo. Agora eu quero que você aprenda uma coisa. Quando eu digo que eu vou gerar uma crise, a Bíblia é bem clara. Num relacionamento, o marido tem que estar disposto a morrer pela mulher, como Cristo morreu pela igreja. Eu vou repetir isso. A Bíblia ensina que quem dá a vida pela mulher é o marido, não a mulher dá a vida pelo seu marido. Mas olha como isso pode ser invertido em muitas famílias. Como isso pode ser deturpado. A mulher passar a morrer para o marido ficar vivo. E aí, irmãos, isso é assustador. Isso é assustador. Eu, desde um dia que eu vi a Fernanda fechar uma carreta, eu nunca mais tive segurança de deixar ela dirigir. Tem domingo que eu estou cansado, eu não durmo, ela é testemunha, eu vou dormir 6 horas da manhã e ela tem que ir para Piracicaba. Eu não consigo deixar ela dirigindo, eu não consigo ficar dormindo. E ela sabe, eu vou para lá, só tem sol. É o dia inteiro sol quente naquele carro. Às vezes ela sai até mais cedo por causa de mim. Não tem onde ficar, mas eu não consigo deixá-la. Desde que eu vi ela correr perigo, criou em mim. Às vezes nós viajamos, ela sabe, eu ando com 1 litro d'água jogando na minha nuca, no meu olho. E às vezes ela fala, deixa eu dirigir. Mas eu tenho medo. Medo dela morrer. Agora, preste bem atenção. Esses dias ela está com uma reação alérgica. Liguei para a Joyce, falei, Joyce, sei que a Joyce trata uma alergia, você deve ter contato com dermatologista. Fica R$400 a consulta. Eu falei, não tem problema, eu não tenho recurso. Mas vai lá, passa no cartão, paga essa consulta, paga esse exame, descubra. Eu estou falando com ela, Fernanda, pelo amor de Deus, vai para a academia, cuida da tua saúde. Eu sempre falo com ela, sabe, cuida. Chegou aos 45 anos, vem uma menopausa, aí começa a mulher a ter diabetes, problema de pressão, falta de libido, fica ressecada, ela não consegue ter relação porque ela não tem aquela umidade mais. Aí o marido pode pagar uma modulação, fazer uma modulação hormonal para recuperar o hormônio da mulher, colocar ela bem, investir nela. Agora, gente, outro dia uma mulher falou comigo, eu não aguentava mais o meu marido. Por quê? Porque um dia nós estávamos numa crise dentro de casa, falei com ele que precisávamos de dinheiro, ele colocou o som no carro, mas não resolveu o nosso problema. Tem cara que bota pneu novo no carro e deixa a mulher andar com a sandália rasgada, pô. Tem
homem que sai de casa e deixa a mulher sozinha com os filhos e vai se aventurar com uma qualquer por aí. Nós vivemos em uma crise de homens. Eu, como pastor, cada dia eu percebo. O cara passa 2 horas lavando um carro, 15 minutos com a mulher na cama, e tudo que a mulher pede a Deus, me transforma um dia nesse carro. Para me ter a mesma atenção, para me ter a mesma felicidade. A mulher está doente, venda tudo que tenha para cuidar da saúde dela. Agora ela era bonita, e porque era bonita, o cara vai dizer, olha, me protege. Imagina, eu fico imaginando, olha, no dia que o cara matou o meu sogro, eu confesso para vocês, a vontade de correr era grande. Eu tinha 3 anos de casado com a Fernanda, eu estava no pior momento de discussão com ela. Ver um cara atirar uma arma do nada e começar a atirar num cara na tua frente, minhas pernas, minha reação é corre, se salva. Obrigado. Mas eu pensava, ela está ali, eu não posso deixá-la aqui. E o cara apontou um revólver na minha cara. Mas o meu instinto dizia, eu tenho que ficar, eu tenho que protegê-la. Eu falo diante de Deus e diante dessa igreja, se ela morrer de fome em que eu não tenha como fazer nada, mas se ela precisar do meu coração para continuar viva, ela vai ter. Do meu rins ela vai ter. Do meu braço ela vai ter. Lá em Atibaia vivíamos uma situação de risco por causa de muitos latrocínios. Quando tinha barulho no terreno eu era o primeiro a sair. Agora tem casa que é a mulher que sai com um pau na mão e o marido fica lá debaixo da coberta. Vai lá bem, vê o que está acontecendo. Ora, meu irmão, se você cuida melhor do carro do que da sua esposa e da saúde dela, você está mal. Você está errado com Deus. Você cuida mais das ferramentas do que da sua esposa? Você se preocupa mais com essas coisas do que com ela, do que o cuidado dela? Agora, tem cara que não pode ter mulher bonita. Por causa disso aí, Deus dá um privilégio. Agora eu quero te mostrar a consequência disso. Porque hoje o que nós vivemos são homens fugindo e a mulher ficando. É homem correndo na crise, abandonando lá e a mulher lá, segurando a onda. Lutando. Claro que eu não estou generalizando, há casos pontuais, mas estamos falando da figura do homem no casamento. A figura do homem é dar a vida pela mulher. Agora, meu irmão, eu pergunto você, mulher, faz essa pergunta no Gêmeos. Se entrar num terreno, você e seu marido, e vir aquele pitbull, mas não estou falando desse pitbull, não estou falando daqueles malhados, igual eu, bombado, igual o Marcelo ali. Não, senão, eu ia mandar o Marcelo vir fazer umas poses aqui, mas depois vocês podem ver na internet. Pega aquele pitbull bombado. Você acha que seu marido vai encarar o pitbull ou vai dizer para você, corre? Não responda. Eu disse que eu vou gerar uma crise aqui nessa noite. Tem marido que corre só quando ele vê a mulher na boca do cachorro, olha lá, se ele voltar. Se ele não falar, amor, espera que o dono está vindo. A reação do marido é de encontro com o cachorro, é de encontro com o leão. Sinto muito te dizer, tua função é morrer pela tua mulher, não matar ela, pô. Se tua mulher está morrendo em casa, tem uma coisa errada. Lute, peça a Deus, ore. Esses dias eu estava falando com Deus, eu não vou orar mais pelo meu casamento, não. Chega, toda a vida é eu. Começa a briga, eu tenho que jejuar e orar. Senhor, eu já fiz isso. E Deus falou comigo, vai continuar fazendo. É com você mesmo, você vai continuar fazendo. Toda vez que você estiver em crise, você vai se posicionar. E Deus falou comigo, melhora nisso. Não deixa minha filha se sentir acuada, não deixa minha filha se sentir intimidada. Traga proteção para o lar, traga um ambiente de proteção, não de mentira. O homem tem que guardar a sua casa. Agora o que vemos hoje, gente, é o cara com a barba pintada, cabelo feito, a mulher com cabelo branco. É tudo invertido. Eu disse a vocês que o couro ia comer.
Tá brabo o negócio, tá ruim de achar homem. Já saiu uma pesquisa, você vai nesses encontros aí, nessas casas, os caras tudo com estradiol alto, teta de mulher, barriga de mulher, só falta botar calcinha. É hormônio feminino em excesso. Falta posicionamento. Falta posicionamento. Minha mãe morreu porque meu pai não era presente. E ela precisava de R$ 50 para pagar uma ultrassom por causa de uma pedra numa vesícula. Ficou aguardando pelo SUS. Esse é o mês de pagar documento de carro. Falei, não, vai lá amanhã, passa o cartão, paga essa consulta. Não, mas não dá, eu vou esperar pelo SUS. Eu disse, de jeito nenhum. Falei, olha, Fernanda, você não se preocupe com os problemas dessa casa. Eu quero que você se preocupe sim, de colocar minha roupa no lugar, de fazer a comida e de cuidar da tua saúde. Cuida da tua saúde porque mulher eu só tenho uma. E eu preciso de você bem. Eu preciso de você bem. Ela é testemunha. Se formos sair, eu não tenho economia para alugar caro, mas graças a Deus que ela tem. Outro dia eu falei, nós íamos comer um lanche, aí falamos, vamos lá no Bob's. Gabi e ela no Bob's. E ela querendo ir lá no Sensação. Falei, larga de ser pobre, mulher. Pelo amor de Deus, para de me puxar para o fundo do poço. Essa mania de pobre, nós estamos saindo, vamos lá no Bob's. Não, vamos lá no Sensação. Eu e a Gabi votamos, vencemos o Bob's. Quando eu parei na frente do Bob's, que eu vi um hambúrguer, R$ 40. Aí falei, agora, R$ 120, 3 hambúrguer. Mas na frente tinha uma pastelaria, eu nem sei se existe mais, irmãos. Comemos 3 pastel, pagamos R$ 21. Eu comi o da Gabi, comi o dela, sobrou. E a Fernanda falou, não falei? Pobres é melhor. E eu falei, eu não volto no Bob's mais. Ainda bem que aquele cardápio estava no muro lá, pinchado. Porque senão eu ia ter que entrar com o carro, depois nem ia poder dar ré. Ia passar vergonha. Graças a Deus que eu tenho uma mulher simples. Mas observe você, às vezes eu falo com ela, ó, para de pensar, compre isso, vai lá, faça isso, tem que fazer. E eu tenho batido muito na tecla, vai se exercitar, vai cuidar. Esses dias eu falei com ela, ó, nós vamos fazer um projeto na igreja daqui a um tempo. Vamos comprar aquelas camas elásticas, vamos tirar os bancos e botar essas irmãs para pular dentro da igreja no dia da semana. Solta um louvorzão e vai fazer tudo, sei lá, vamos botar um nome de crente nesse negócio aí. Mas para se cuidar, pô. Agora, irmãos, que vergonha! Mulheres estão morrendo para manter homens vivos. Emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, para manter o banana vivo. Vai tomar vergonha na cara. Ó, se você está se sentindo mal, procura um endocrinologista, ele vai te passar uma injeção. Você vai ver como é que vai te deixar. Não, eu me viro, eu sou homem, eu sou isso, eu sou aquilo. Pare com isso. O mundo hoje está em crise de homens. Mulheres estão cuidando de filhos, mulheres estão criando filhos sozinhos, estão sendo mãe e pai, e os homens uns banana, achando que é ser homem trocar de mulher, abandonar a esposa, abandonar filho, que isso é ser homem, isso é uma vergonha. Não gostou? Me procura no final do culto. Já chama o SAMU. Oh, isso é uma vergonha que nós estamos vivendo. Crise de homem. Vem um pitbull, meu irmão, você tem que ir de encontro com ele. Mete sua mão na boca dele até a sua esposa estiver salva. Se vira nos 30. Porque você, repita comigo, é o homem que tem que morrer. Então já vamos resolver isso numa crise. Se dentro da sua casa alguém tem que morrer primeiro, quem tem que ser? Então não se assusta. Agora, se a mulher está morrendo, a coisa está errada. Se a mulher está morrendo, a coisa está errada. O homem é o sacerdote do lar. É assim que a Bíblia posiciona. E a Bíblia posiciona o homem com amor sacrificial. Assim como Cristo se entregou pela igreja, ele deve fazer o quê? Se entregar pela mulher. Então, meu irmão, é você que tem que morrer.
Então daqui já coloque na tua cabeça, se estiver dirigindo, o pneu estourar, joga do seu lado primeiro. Se você jogar dela, Deus vai te reprovar, hein? Se você escapar, tudo bem. Se Deus quiser matá-la, pode jogar ao seu lado que ela morre do mesmo jeito. Agora, joga o seu lado. Na crise faça o quê? Obedeça a Deus, ouça a direção de Deus. Então, nós vemos hoje tantas mulheres se matando para manter os seus maridos de boa. Que vergonha. Que vexame. Agora, ó, a carapuça vai servir em quem tem que servir. Só que vamos lá, se eu falar aqui de sexo, de alguma coisa, o pastor está usando palavras que não devem ser faladas. Mas o cara lá, você vai ler a Bíblia e o cara está falando, meu amor, faz programa para eu ficar vivo. É isso ou não é que está escrito ali? Será que eu estou lendo ou estou ensinando diferente? Vocês são tão burros para eu manipular vocês com palavras? Porque o que está escrito ali é isso, ó. Sai com quem quiser. Olha, o rei está falando, qualquer um podia pegar ela, cara. Qualquer um podia pegar a tua mulher, o que você fez? O rei está reprovando. Mas ele está dizendo, olha, dentro de casa a gente fica de boa. Sai com quem você quiser aí, sabe, ganha até um dinheiro. Isso na família de um homem de Deus. Será que não pode estar acontecendo na nossa vida? Pensando nisso, eu disse, eu preciso sempre trabalhar. Porque, irmão, se tem uma coisa que a mulher sempre precisa do homem. O homem precisa de respeito, mas uma mulher precisa de segurança. Ela precisa se sentir segura com o homem que ela está. Quando eu falo segura, é não ser ameaçada de ser traída, é não ser ameaçada de ser deixada, é não sentir ameaça nenhuma, é estar segura a todo tempo. Teu papel é protegê-la. Quantas mulheres gostaram disso? Aplaude a Jesus. Tá bom. Mas quando chegar a vez de vocês, não me chama de machista não. Tá? Lembra desse dia, hein? Lembra dessa mensagem aí, para vocês recorrer a ela. Então, eu tenho que falar o que Deus mandou. Você acha que eu não pensei 1000 vezes de pular essa parte? Só Deus sabe. Vou pular. Deixa isso para o encontro de casal. Não vou falar isso hoje. Mas tive que falar. Porque Deus também está tratando comigo. Mas isso não acontece aqui. Isso é que eu vou pregar lá no Malamã quarta, pessoal do Malamã lá. Aqui não acontece isso. Aqui não tem isso. Não tem mulher morrendo para manter marido vivo aqui. Não tem. Irmãos, e nós precisamos como cristãos amar nossa esposa com amor sacrificial. Sacrifício. E existe coisas que eu falo para vocês. Eu realmente vejo muitas mulheres se matando para manter o lar e a família, e homens precisando se posicionar como homens. Cuide da sua mulher, porque isso vai agradar a Deus. Não diga que é minha esposa. Ou a mulher, não vou aplicar para a mulher, mas a mulher pode dizer, não diga que é meu marido. Agora, irmão, sabe o que aconteceu depois desse episódio? Uma tristeza terrível. E se isso aconteceu dentro da tua casa, está na hora de consertar. Depois desse episódio, você vai ver uma coisa. O texto é tão bonito. Quem lembra aqui do encontro de Isaac e de Rebeca, como é que foi? A história de amor deles é linda. Se você ler a história de amor deles, é a mais romântica da Bíblia. O servo viajou representando o Espírito Santo. A mulher que tira água e dá aos meus camelos. E aí tirou água e deu aos camelos. E a mulher recebeu ele. Aí ela encontra com Isaac. Os dois já entram na tenda. Já na tenda e já tem relação naquele momento. Que história bonita. Mas sabe o que acontece a partir desse momento em que Isaac expôs ela? Em que Isaac deixou o papel dele de homem, você vai ver que daí para frente, vai ler a Bíblia, daí para frente, Rebeca, acontece duas coisas nessa casa que em muitas famílias estão acontecendo. Rebeca passa a ouvir as conversas de Isaac atrás da porta. Pode ler a Bíblia. Ela passa a ficar ouvindo as conversas dele atrás da porta. Ela começa a ele gerou um ambiente de desconfiança. Sua mulher fica agora só espionando.
texto diz que ela ficava ouvindo atrás da porta a conversa do marido. E outra coisa que vai acontecer aí, o amor do pai, o afeto do pai. Quem a Bíblia diz que Isaac amava? Hein? Quem quer arriscar? Isaac amava e Jacó e Rebeca. Agora olha o que acontece. O amor que era do casal, o afeto é transferido para os filhos. Isaac passa a colocar afeto em Esaú e Rebeca começa a colocar afeto em Jacó. Ou seja, o amor do casal é transferido para os filhos. O afeto do casal é transferido para os filhos. Olha o problema que isso criou. Acabou a afinidade entre o casal. Acabou o amor. Acabou a confiança. Rebeca passa a escutar tudo que o marido está conversando escondido, porque pensa, pô, se ele foi capaz de fazer isso, que ele não é capaz de fazer, eu vou ficar atenta com esse homem. Então ela ficava atrás da porta só escutando as conversas dele, que ele poderia combinar com alguém, ó, leva ela aí por tanto, por 30, por 40. Então o texto vai dizer que ela vivia atrás da porta. Vai ler a Bíblia, eu não estou brincando. E o texto vai dizer que ela começou a amar Jacó, colocou a sua expectativa em Jacó e Isaac em Esaú. Isso criou uma crise. Muitas vezes isso acontece no casamento. O pai passa a amar um filho, a mãe passa a amar o outro e gera um outro problema. Briga dentro do lar, divisão de afetos. Enquanto o afeto deveria continuar forte entre o casal. Quantos entenderam, digam amém. Poderia marcar um encontro de casal e levar um tempo para falar sobre isso, mas coube falar de crise, e como o casamento dá muita crise, eu precisei falar disso nessa noite. Então, a função do homem é proteger a sua esposa e com a sua vida. Com a sua vida. Pergunto de novo, em um terreno com pitbull, você e o seu marido, o que você acha que acontece? Não responda. Deixa para os gêmeos. E deixa lá o líder se virar e separar a confusão, que na igreja não responda. Repita comigo, nossa família é nosso maior patrimônio. Não se discute, gente. Nossa família é o nosso maior patrimônio. Não sacrifique nada em sua casa para tirar alguma vantagem. 4. Na crise, vença os prognósticos negativos. Nós estamos diante disso agora. Se o PT ganhar, haverá perseguição da igreja, ele vai taxar a igreja, vai ter casamento de homossexual. Nós estamos vivendo isso agora. Estamos vivendo uma crise eleitoral. No Brasil estamos vivendo uma crise política. Agora mesmo eu vi uma coisa que eu falei, meu Deus, não pode. O cara perguntando a uma senhora que estava entregando marmita. Está lá, está no Google já, eles vão usar isso. A senhora vota no Lula? Vota, então eu não compro mais marmita sua. Feio, isso fica feio. Fica horrível. O que é que tem a marmita, o trabalho, a trabalhadora, o emprego com isso? Pode ser alguém da oposição, mas tem gente que fica feio. Mas estamos para passar uma crise, estamos no ambiente disso. E lá naquela terra, as pessoas diziam, mas não tem água aqui. Não tem água aqui, cara, não tem como plantar, não tem como viver, não chove, não tem isso. Sabe, você tem que aprender que você vai ter muito prognóstico negativo na sua vida. A respeito da tua vida espiritual, a respeito de Deus, dos planos de Deus na tua vida. Quantas vezes eu ouvi pessoas falar que esse lugar não ia para frente. Olha, parece que era na época o Lucas Salvaterra que estava aqui comigo. Estávamos aqui fazendo alicerce, ali tinha uma palmeira, estava cavando e pensando comigo, meu Deus, que loucura, 37 membros, fazendo alicerce desse tamanho, que doideira isso aqui, o que eu estou fazendo? Sentou um cara debaixo daquela palmeira ali e falou, pastor, você está doido, construir uma igreja desse tamanho nesse lugar? Vai ter gente para isso?
Um presbítero que era daqui na época da irmã Ana, me chamou lá fora e falou, esse pessoal que está aí dentro aí, ó, não vai para frente. Um pastor me chamou e disse, o Roberto não tem jeito. Eu estou falando sério. Não tem jeito. Você pensa que está bem, quando vê, está mal. Então, prognósticos, você vai ouvir de tudo e qualquer jeito. Agora, aonde é que tem que estar a tua visão? Em Deus. Na mão de Deus, em quem é Deus, e quem Deus transforma, e quem Ele chama, e como Ele capacita. Então, vai haver muito prognósticos, irmãos. Nós vamos ouvir muita notícia ruim. Elas são maiores, inúmeras. Notícias negativas que circulam sobre o governo. As pessoas prefiram falar de Covid, de Manaus, do que falar do que está dando certo, que o Brasil hoje é o segundo país maior em produção de alimento no mundo e vai se tornar o maior produtor, e que o nosso PIB está crescendo, que a economia está ótima. Mas as pessoas elas valorizam os pontos negativos, e você tem que estar pronto para se tornar uma pessoa positiva em um ambiente negativo. Você tem que bradar com um brado de vitória. Não deixe que os prognósticos negativos envolvam a tua alma, o teu sentimento. Olha, eu quando levanto de manhã para ir para a academia, de modo algum eu abro o WhatsApp. Mas de modo algum. Porque tem coisa que eu vou ler lá que tira a minha vontade de sair de casa. Ou eu vou ter que fazer com maior dificuldade. Então eu não abro. Não olho. Vou olhar depois que eu cumprir minhas atividades. Agora tem gente que levanta de manhã, em vez de colocar o joelho no chão, a cara na Bíblia, lavar a louça, aí tal, abre o WhatsApp, a irmã manda. Ih, meu marido falou que vai embora de casa, aí se envolve em fofoca, e conversa vai, a louça está lá, e a máquina está lá batendo, a máquina está jogando água sem roupa. Ela vai lá ver, ela fala assim, nossa, esqueci de botar roupa. Botei água e sabão, mas não tem roupa na máquina. Ou a panela está cozinhando só o tempero, não botou arroz. Fica doida por causa de que fica prestando atenção em prognósticos negativos. Eu me lembro que lá em Atibaia um cara sempre batia na mulher dele, usava drogas e roubava comida em casa, ia vender arroz, e toda vez que me chamava eu ia lá, botar ele para correr. Era um gigante. Um dia em casa, 3 horas da manhã, a mulher ligou, ele está aqui, está agredindo, está batendo. Eu já levantei e falei com a Fernanda, vamos lá. A Fernanda falou, não, vamos orar. E eu dei as mãos com ela e orei e disse, Senhor, em nome de Jesus, vai lá e acaba com essa briga, essa confusão, protege essa moça. E de repente ela ligou e falou, não precisa vir não, porque eu não sei o que deu. Ele deu um grito no meio da rua e saiu correndo. Deu um grito, de repente saiu correndo. Confie na oração. Confie nas promessas de Deus. Vamos orar pela nossa nação. Estamos orando para que um governo de direito ganhe, mas deixa eu te falar uma coisa. Se esquerda ganhar, isso não muda a potência e o poder da igreja. Continuaremos sendo igreja, enviando missionários, arrecadando, pregando o evangelho. Não importa quantos pastores têm que ser presos, a igreja nunca fechou com os piores governadores e ditadores da terra. Ninguém pode, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então tem muito prognóstico negativo, mas não se preocupe com isso. Se dia 2 de outubro der Lula, vai para o segundo turno. Se der Lula, nós vamos nos entristecer. Saberemos que algumas coisas vão dificultar, mas somos igreja do Senhor, somos povo do Senhor, e vamos continuar adorando a Ele, louvando a Ele. O texto vai dizer que naquele lugar que não tinha água, sabe quanto que ele produziu? 100 por 1. Era a maior produtividade que alguém poderia ter. 100 por 1. Na crise você tem que se tornar especialista naquilo que você faz. Ele começa a cavar poços.
Um dos erros mais comuns que conhecemos é esperar Deus agir sem que venhamos fazer o que está ao nosso alcance, irmãos. Preste atenção nisso. Verso 12 e 14 vai dizer que ele começou a cavar poços. Deixa eu te falar uma coisa. Faça o seu ordinário, que Deus vai fazer o extraordinário. Faça o seu ordinário, que Deus fará o extraordinário. O texto diz que ele começou a cavar poços. Agora, o 6. Eu preciso falar disso aqui. É muito importante. Isso aqui, na crise, proteja seu coração da amargura, de brigar pelos seus direitos. Preste atenção. Verso de número 14. Olha o que acontece. Você tem que estar preparado para isso, irmão. Se você quiser prosperar, se você quiser avançar na vida. Repita comigo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus ficaram alegres. É isso que está escrito? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, entenda isso. Se você estiver passando por problema, por dificuldade, por tristeza e por choro, você vai achar amigo. Mas dificilmente você acha amigo para celebrar suas conquistas. Tem gente que você começa a falar coisa que está difícil na tua vida, ele chora, ele fica do teu lado, mas se você começar a falar que está dando tudo certo, que a tua vida é uma bênção, que você é uma bênção, olha, minha igreja é uma bênção, eu vivo bem com o meu pastor, puxa saco. O normal é homem, não tem que confiar no homem, eu estou lá, mas não sei. O normal é sempre criar esse ambiente, sem vínculo. Tem uma coisa que você tem que se preparar, meu irmão, para a inveja das pessoas. Porque tem muita gente para ficar do nosso lado quando estamos chorando. Mas são poucos que têm alegria com a nossa vitória. Mas eu vou repetir isso, são poucos que se alegram com a nossa alegria, são poucos que realmente aplaudem nossa vitória. Você vai ter muito amigo para estar do teu lado na hora que você estiver sofrendo e chorando, mas no dia que você contar uma bênção, no dia que você começar a contar uma vitória, no dia que você começar a prosperar, você vai sofrer inveja. Mas Isaac, ele faz uma coisa que nós precisamos aprender. E vocês sabem que isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Neemias. Então nós vamos ver que ele tem a rejeição dos filisteus, é isso? Coloque na tela, por favor, versículo 14. Ele vai ter ali uma inveja dos filisteus. Aí o versículo de número 16. Olha lá, versículo 16. Então Abimeleque pediu a Isaac, sai da nossa terra. Ele tem rejeição do rei. E o versículo 20 também vai dizer que os pastores também discutiram com ele. Olha lá, os pastores começaram a brigar com ele. Começaram a brigar com ele. Quando a bênção de Deus começou a fluir, ele começou a enfrentar problemas, repita comigo, relacionais humanos. Irmãos, você vai ter que estar muito preparado para isso aqui. Porque quando você começar a se destacar e ser abençoado, você vai ter problema no campo de relacionamento humano. Começam a expulsar ele daquilo que ele havia conquistado. Agora Isaac vai dizer a Bíblia que ele não discutia, irmãos. Chegava e falava, esse poço aí é meu. Ele não ficava, quem cavou sou eu, meu direito. Sabe o que acontece com muitos de nós? Nós brigamos por direitos e perdemos a paz ao invés de preservarmos a paz e abrirmos mão do direito.
O nosso problema é brigar por direito. Deixe que Deus defenda os seus direitos. A Bíblia diz que eles chegavam e diziam, esse poço aí é meu. Ele largava aquele poço e mudava daquele lugar. Chegou os outros, não, esse poço aí é meu. Ele largava aquele poço e mudava de lugar. Tem pessoas dormindo com o bolso cheio de dinheiro sem paz alguma. Eles expulsaram Isaac. Isaac cavava outro poço. Ele não brigava por seus direitos. Quando você teme a Deus, Deus reconcilia com você seus inimigos. Olha o versículo 26. Põe no verso 26. Por aquele tempo veio ele, Abimeleque, de Gerar, com Auzate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante dos seus exércitos. Isaac lhes perguntou, por que vieram me ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor está contigo. O que isso quer dizer, meu irmão? Que aquilo que é direito seu, o homem não toma, ele não te tira. Não brigue por aquilo que é seu, porque não precisa. O que é seu, Deus guarda. Agora, o que não é seu, não lute por isso. Eles viram claramente que não era ele que estava usurpando, não era ele que estava naquela terra ali, fazendo coisas e tomando o que é deles, era Deus o abençoando. Eles falaram, olha, nós reconhecemos agora que Deus está na sua vida. Você é um abençoado de Deus, queremos você como amigo. Isso aconteceu com Davi e com Neemias. Olha o que diz Provérbios 16, 7. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até que seus inimigos vivam em paz com ele. Irmão, sabe por que nós temos inimigo? Porque estamos brigando pelos nossos direitos. Olha o que diz Efésios 6, 12. Pois a nossa luta, repita comigo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Quando você briga com pessoas, você perde o direito diante de Deus. Isaac preferia dormir com paz do que com o bolso cheio de dinheiro. Tem gente, irmãos, ganhando dinheiro e perdendo a paz. Conquistando posição no trabalho, mas perdendo as amizades. Crescendo em cima de destruir outros. De atacar outros. De colocarem outros para baixo. Isaac entendia que prosperidade tinha a ver com paz, não com ter dinheiro. Tanto que a Bíblia vai dizer que quando ele cavou, eu vou chegar lá. Mas entenda uma coisa. Não trave brigas pessoais pelos seus direitos. Você não precisa disso. Deus lutará por você e vai colocar as coisas no lugar. Não brigue por direitos. Mantenha a paz. Diziam para ele, esse poço é meu. Ele não ficava lá brigando, mas foi eu que cavei, é meu. Ele largava e ia para outro lugar. Ele largava e ia para outro lugar. Ele largava e ia para outro lugar. Assim ele agia. Agora, irmãos, olha o versículo 18. Eu estou tentando parar, mas está difícil. Olha o versículo 18. Veja bem, repita comigo. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai. Aqui tem um princípio muito importante para a nossa vida. O que acontece na crise? Eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu estou fazendo uma outra aplicação. Já falei que na crise a pessoa vai buscar espiritismo, cartomante, horóscopo, o profeta, o dom da revelação, vai para uma igreja, vai para outra, porque ela tem comichão de ouvido.
Na crise, não tente inovar, meu irmão. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Você sabe qual é o problema da igreja de hoje? Nós temos fundamento dos nossos pais espirituais, que são os apóstolos, que resolviam as crises orando, jejuando, lendo a Bíblia, esperando em Deus, congregando. Paulo e Silas na prisão, com adoração e com louvor, correntes foram quebradas. Nós temos exemplo dos poços dos nossos pais. Agora, o que tem de gente que na crise vai buscar coach? Eu descobri que vai vir um cara que palestra sobre uma novidade bíblica, sobre uma nova maneira de servir a Deus, e as pessoas estão na crise, elas estão ávidas por novidade, enquanto o método antigo resolve. A Bíblia, a vida devocional, a oração, ir para o teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensa, medita na palavra. Nós não precisamos inovar, nós temos fundamento dos nossos pais. Vamos reabrir os poços antigos, vamos voltar para os princípios bíblicos, igrejas. O princípio de buscar batismo com o Espírito Santo, visão, visita de Deus, o princípio da cura que vem do alto. Os nossos pais cavaram poços, mas os filisteus entulharam. Temos que tirar os entulhos da nossa vida espiritual. Aquilo que nos impede hoje de receber mais de Deus, de ser cheio do Espírito Santo, de confiar totalmente no Senhor. Que tipo de entulho colocaram nos poços dos seus fundamentos espirituais? Foram lá e encheram de entulho os poços que Abraão havia cavado. Sabe o que Isaac faz? Ele não busca novidade, ele vai lá tirar os entulhos dos poços do pai dele. Porque ele sabia que lá tinha água. Nós precisamos voltar aos fundamentos. Não porque estamos olhando para o passado, não precisamos de novidade. A Bíblia já diz como temos que viver, ela já nos ensina o que tem de gente nesses últimos dias atrás de novidade, atrás de coisas novas, com comichão de ouvido. E é só usar os mesmos princípios e valores. Veja que Isaac não inova, ele não inventa. Ele vai lá e diz: deixa eu reabrir os poços do meu pai. E ele vai tirar os entulhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que está entulhando a sua vida espiritual entre você e os princípios elementares da igreja primitiva? Aquilo que a igreja fazia, aquilo que a Bíblia ensina que nós temos que fazer, da forma que temos que nos comportar, da forma que temos que agir. Nós temos que tirar esses entulhos dos poços dos nossos pais espirituais. Está na hora de você começar a orar e dizer: Deus, me ajuda a remover todo o entulho que está me impedindo de olhar para a Bíblia e fazer o simples. Eu não preciso de nada novo. Eu preciso só reparar no que era feito e como era feito, porque aquilo deu certo. Aquilo teve a aprovação do Senhor, foi estabelecido pelo Senhor. Isaac vai lá e ele reabre os poços do seu pai. Foi pregado aqui na quinta-feira de vida devocional, de não sair de casa sem orar, de não substituir o tempo com Deus pelas coisas dessa vida. Sabe por que muitos de nós não damos atenção? Porque queremos coisas novas, queremos novidade, queremos coach, queremos saber como sair pelo nosso poder e pela nossa maneira, sem depender de Deus. Irmãos, voltemos aos princípios rudimentares, as bases do Evangelho, a vida de oração, jejum e meditação da palavra. Não precisamos inovar, é só ir e reabrirmos os poços que estão na Bíblia, que por alguma forma essa vida entulhou, lançou entulhos. Agora, irmãos, para acabar, estou concluindo. Verso 24 e 25, o Ministério de Louvor já fica aqui em cima. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é o mais difícil.
Eu sei que eu já falei coisas aqui importantes, mas presta atenção nisso aqui. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Repita comigo: Isaac construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Agora veja bem, aprendam isso. É difícil. Sabe o que acontece agora? A Bíblia diz que Isaac cavava poços para o cultivo e sobrevivência de sua família. Só que agora ele vai fazer uma coisa diferente. Junto ao poço ele vai construir o quê? O que é que ele vai construir junto ao poço? Coloca o texto, gente. Último versículo. Olha lá. Construiu neste lugar o quê? Sabe o que isso quer dizer? Que temos que fazer da nossa vida secular uma vida com Deus. Não podemos mais separar o nosso trabalho da vida com Deus. Nós temos que chegar a um ponto onde o nosso trabalho seja um altar, onde a nossa igreja seja um trabalho, o altar e o poço têm que andar juntos. Quer dizer que a nossa vida espiritual e a nossa vida material é inseparável. Eu saio daqui, eu vou para o meu trabalho, amanhã lá tem um altar construído no meu trabalho. Ele fez um poço, mas junto àquele poço, ele colocou um altar. Ele disse: a partir de hoje, não tem mais separação entre igreja e o meu trabalho. O meu trabalho é do Senhor, a minha casa é do Senhor. Aqui haverá um altar. O mesmo que eu sou na igreja, o mesmo louvor que eu entrego lá, a mesma presença haverá a partir de agora no meu trabalho. A minha vida secular e o altar vão andar juntos. Ele faz um altar junto ao poço. E é aqui que está o segredo. Estou na academia, o altar está comigo. Estou no emprego, o altar está comigo. Para onde eu vou, o altar está comigo. Eu não separo mais o trabalho do altar. O altar do trabalho, os dois precisam estarem juntos. Altar e trabalho. Ele construiu um altar e ali cavou um poço e disse: agora é os dois juntos, poço e altar, porque eu entendi que é impossível o poço continuar aberto se não houver altar junto ao poço. Coloque Deus na sua vida. Coloque Deus na sua vida. Construa um altar no seu trabalho. Para onde você for, Ele faz do seu lugar de trabalho um lugar de adoração, altar e poço. Meu irmão, se a crise chegou, você é um forte candidato a viver o extraordinário de Deus. Eu não sei que crise você está agora, mas é nessa crise que Deus vai se revelar para você. Pai, nós agradecemos por este culto. Abençoe cada vida que está aqui nessa noite. Que saia daqui cheia da presença do Teu Espírito e da Tua graça. Para viver, Senhor, uma vida contigo, uma vida de vitória nas crises. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Muito obrigado pela Tua palavra e por este culto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos digam: Deus abençoe. Se achar uma pessoa bonita do teu lado, dá um abraço e vai em paz em nome de Jesus.